agora a advogar. Será que vale a pena formalizar o CNPJ do meu escritório de advocacia? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Thalita, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é um advogado iniciante, certamente você já se perguntou se valia a pena ou não formalizar o seu escritório de advocacia por meio da abertura do seu CNPJ. E o que é essa abertura do CNPJ? Olha só, o escritório de advocacia, ele é igual a uma empresa, ele funciona igual a uma empresa. Então o processo de abertura, ele é um pouquinho diferente da maioria das empresas, mas ao mesmo tempo ele é bem parecido, né? Então aqui no Paraná, por exemplo, eu tive que fazer um procedimento na OAB, né? Tive que pegar alguns requerimentos na OAB e eu tive que também fazer alguns procedimentos na prefeitura aqui de Curitiba, tá? Esses procedimentos na prefeitura são iguais para todas as empresas. Então eu fiz toda essa burocracia realmente para abrir, formalizar o meu escritório de advocacia, ter ali o meu CNPJ, o CNPJ do meu escritório. Thalita Schemchak, Sociedade Individual de Advocacia. Era isso que eu realmente queria quando eu fui abrir o meu CNPJ. É isso que você vai ter, né? Então você vai ter o nome do seu escritório, provavelmente acompanhado de sociedade, unipessoal de advocacia, e o número ali do seu CNPJ, que é o que realmente registra a sua empresa, registra o nascimento do seu escritório de advocacia. E acontece que muitos advogados, ou melhor, que a advocacia é uma profissão que você pode exercer sem a necessidade de abrir esse CNPJ. Você não precisa fazer isso já no primeiro momento, é totalmente possível atuar usando exclusivamente o seu CPF e principalmente o número da sua OAB, tá? Isso é totalmente possível. Acontece que nem sempre isso vale a pena e você vai entender o que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Mas será então que vale a pena? Olha só, eu tenho 3 motivos aqui para você, para te dizer que vale sim a pena você abrir o seu CNPJ, mesmo que você esteja começando na advocacia, tá? Primeira coisa, profissionalização. É muito diferente você mandar para o seu cliente os dados do escritório ao invés dos seus dados pessoais, seu CPF, ali, seu endereço e tudo mais, tá? Então passa uma profissionalização muito maior para o cliente. Ele vai olhar para você como um empreendedor, como dono realmente de uma empresa, de um escritório de advocacia, tá? Então isso passa uma seriedade muito maior para o cliente, porque você está tão comprometido com a sua advocacia, em fazer a sua advocacia dar certo, em atender os seus clientes da melhor forma possível, que você se preocupou em abrir o seu CNPJ. É um detalhe, assim, detalhe do detalhe, mas ele faz diferença, tá? Nesse sentido de passar profissionalização para o cliente. O segundo motivo é emissão de notas fiscais. A gente precisa emitir notas fiscais dos nossos serviços. Mesmo que você não tenha CNPJ, você também precisa emitir notas fiscais dos seus serviços. E aqui em Curitiba, o processo para emitir nota fiscal como pessoa física é muito mais burocrático do que como pessoa jurídica. Então isso facilitou bastante a minha vida aqui na hora que eu abri o meu CNPJ, que eu formalizei o meu escritório de advocacia. E também tem uma questão aqui, o terceiro motivo para você abrir o seu CNPJ, que é pagar menos imposto. Todos os valores que a gente recebe de honorários dos nossos clientes, eles são computados para a tabela de imposto de renda. Se você ainda não recebe um valor muito alto de honorários dos seus clientes, mas pretende receber, quer fazer o que for preciso para melhorar os seus honorários, para chegar num teto ali, onde você vai ter que pagar muito imposto de renda, vai valer muito a pena você já ter o seu CNPJ aberto, tá? Então aqui é uma questão de economia, obviamente, porque você vai pagar menos imposto como pessoa jurídica, mas também de visão. Você já começar a preparar o terreno para você conseguir receber bons honorários no seu escritório de advocacia todos os meses, tá? É aquele tipo de problema, aquele tipo de BO que a gente quer resolver, né? Aquela coisa boa de se resolver realmente. Mas então, como abrir o seu CNPJ do escritório de advocacia? Olha só, você vai precisar pesquisar em 2 lugares. Na OAB, aí da sua cidade, para ver quais são as formalidades, quais são os requisitos, quais são os documentos necessários, e na prefeitura da sua cidade também, tá? Aqui em Curitiba, aqui no Paraná de um modo geral, a gente tem um site onde a gente só preenche as informações, coloca os documentos, paga as taxas e tá tudo certo. A empresa é aberta ali quase que instantaneamente, né? Às vezes demora um pouquinho ali, 1, 2 dias, dependendo de documentos também, às vezes a gente coloca alguma coisa errada, ele preenche alguma informação errada e aí demora um pouquinho mais. Mas no geral é um processo bem rápido aqui. Eu fiz sozinha, com a ajuda de
uma contadora, né? Eu tenho uma amiga, uma grande amiga que é contadora e ela me ajudou nesse processo. Se você não tem, aí eu recomendo fortemente que você contrate alguém para te ajudar nesse processo. E o que você precisa saber antes de pensar em abrir o seu CNPJ? Olha só, existem algumas questões que são extremamente importantes e você precisa ter ciência delas para você tomar a melhor decisão, tá? Se você vai realmente abrir o seu CNPJ, o CNPJ do seu escritório ou não. Primeira coisa, você vai precisar contratar um contador. Existem obrigações contábeis que só o contador pode assinar. Então, a partir do momento que você abre o CNPJ do seu escritório de advocacia, você vai ter um custo aí mensal com o contador, tá? Então, já começa a colocar tudo na ponta do lápis. Dá uma pesquisada, vê se de repente você já conhece alguém que pode prestar esse serviço para você e vai anotando ali todos os custos que você realmente vai ter com a abertura do seu escritório. Segundo ponto, endereço fiscal. Aqui em Curitiba, na minha cidade, quando eu fui abrir o meu escritório de advocacia, eu não consegui colocar o endereço da minha casa. Isso não era permitido. O que eu tive que fazer? Contratar um espaço para ser o endereço do meu escritório, aquele endereço formal realmente que consta ali no CNPJ. Eu exerço as minhas atividades só aqui de casa. Eu não saio para lugar nenhum, eu não vou trabalhar aí naqueles ambientes de... Como é que é o nome daqueles ambientes? Meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Workspace? Não é workspace. Enfim, eu não saio para trabalhar em qualquer outro lugar, eu simplesmente trabalho aqui da minha casa, mas o meu escritório de advocacia ele está sediado em um outro endereço, tá? Então dá uma pesquisada aí junto com a prefeitura, se você pode abrir o escritório na sua casa, se você pode colocar o endereço da sua casa ou se você realmente precisa contratar um endereço fiscal para isso. Normalmente, existem vários valores de endereço fiscal, mas o objetivo de você contratar esse tipo de serviço é só realmente você ter um endereço comercial para você colocar ali na abertura do seu escritório de advocacia e é um espaço também que provavelmente vai receber as suas correspondências. Então você vai pagar uma mensalidade ali para esse espaço, tá? Dá uma pesquisada aí, pesquisa em volta aí perto da sua casa, no centro da cidade, procura alguns endereços que você acha interessante para você colocar o seu escritório, tá? E obviamente avalie os preços, é um serviço extremamente simples, não tem por que você gastar muito com isso aí todos os meses no seu escritório, a não ser que você faça isso de forma estratégica e escolha um endereço, por exemplo, na Avenida Beira-Mar, em Copacabana, porque você quer que o seu escritório esteja em Copacabana, apesar de você estar na sua casa ali trabalhando, tá? Então, pensa bem aí o que você vai querer fazer. Se você prefere economizar e, né, colocar um endereço ali que der, né, um endereço que realmente supra a necessidade, ou se você quer aí dar uma ostentada no seu escritório, poder dizer que o seu escritório é na Beira-Mar em Copacabana. E o último ponto aqui que você precisa saber é que a partir do momento que você abrir o seu CNPJ, você vai precisar pagar prolabore para você mesmo, tá? Então isso significa que mensalmente você vai precisar ter uma renda mínima ali para você conseguir pagar o seu prolabore. Esse prolabore é no valor de um salário mínimo por mês, tá? Então tem que ter ali um rendimento mínimo de um salário mínimo para você poder se pagar, quase como se você fosse um funcionário do seu escritório. Além disso, você ainda vai ter um custo mensal com INSS, também é uma outra obrigação aí a partir do momento que você abre a sua empresa. Então tudo isso que eu tô te falando aqui é para você fazer uma escolha consciente. Eu defendo que você precisa abrir o seu escritório o quanto antes, que você precisa formalizar o seu escritório de advocacia, porque isso só traz vantagens, mas ao mesmo tempo você vai ter muitos custos, então você não pode fazer isso de forma totalmente irresponsável, tá? O objetivo desse vídeo é te fornecer informação para que você possa fazer a melhor escolha. E por fim, então, como identificar se eu devo ou não abrir o meu CNPJ? Primeira coisa, avalie os prós e os contras, né? Então eu trouxe aqui muita informação para você conseguir avaliar os prós e os contras de abrir o seu CNPJ, principalmente os custos, tá? Coloca na ponta do lápis e identifica se você vai conseguir arcar com todos esses custos. Não precisa fazer nenhuma loucura, só porque eu tô falando pra você que vai ser bom, que vai te ajudar, tá? É bom, vai te ajudar, é muito importante, é um passo extremamente importante pro seu escritório, pra sua advocacia, mas
você não precisa sacrificar tudo que você tem, você não precisa sair por aí fazendo loucura só por conta disso. Inclusive, você pode aproveitar todo o conteúdo que eu trouxe aqui nesse vídeo e fazer uma listinha ali, colocar todos os custos na ponta do lápis para você saber exatamente o que você vai gastar, né? O que você vai ter de custo mensal para você se planejar e fazer isso de uma forma mais segura. Se vê que não dá, não tem condições de abrir o seu CNPJ agora, desencana, tá? Não fica sofrendo com isso. Como eu falei, lista todos os dados, lista todos os custos que você vai ter, se planeja para fazer isso, mas desencana. Vai viver a sua vida, vai fazer o seu trabalho, que a hora que der, a hora que você conseguir, você abre o seu CNPJ. Só não use isso como desculpa para procrastinar, tá? Isso é bem importante. Então, não é porque você não tem condições agora que você nunca vai abrir o seu escritório. Ele só vai ficar lá quietinho, mas você já vai montar um planejamento de quando você vai fazer isso. Isso é muito importante. Coloque uma data. Quando que você vai iniciar os andamentos aí para abrir o seu escritório de advocacia. Agora, me conta aqui nos comentários. Você tinha dúvida se valia a pena ou não abrir o CNPJ do seu escritório de advocacia? Se você tinha dúvida, esse vídeo aqui te ajudou a tomar uma decisão? E você tem outras dúvidas sobre como empreender na advocacia? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar super feliz de gravar mais vídeos para poder te ajudar, tá? Vocês me ajudam trazendo sugestões de vídeos, trazendo sugestões de conteúdo e eu ajudo vocês trazendo cada vez mais conteúdo para esse canal aqui no YouTube. Falando em canal no YouTube, se você quer ver mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para você ser notificado toda vez que subir um vídeo novo aqui nesse canal. Então eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau!